Tudo bem, gente? Na coluna de hoje a gente vai falar sobre performance esportiva. Quando que o suplemento é melhor do que o alimento? Então, em primeiro lugar, é importante você lembrar que na maior parte das vezes, quando a gente fala de suplementação, ela nunca vai ter um resultado se você não tiver uma alimentação correta. E por isso existe o conceito chamado Food First, ou seja, você precisa ter uma boa alimentação equilibrada e distribuída ao longo do dia para que todos os seus sistemas funcionem bem. Mas existem 3 situações onde, se você não suplementar, você não vai conseguir uma boa resposta. Então, primeiro, você tem que ter uma alimentação boa, porque seu organismo esteja funcionando bem, mas tem 3 situações onde suplementar é fundamental. E essas situações são quando a gente fala sobre suplementos ergogênicos. O que é suplemento ergogênico? É quando uma pequena quantidade de um suplemento consegue melhorar a performance esportiva. Então hoje existem 5 suplementos considerados nível de evidência A pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo American College of Sports Medicine, que são cafeína, creatina, bicarbonato, betalanina e o suco da beterraba. E aí, já falei as 5 situações, 3 delas a suplementação é muito melhor do que a alimentação. Com o alimento você não consegue. Primeira que a gente vai falar, cafeína. Será que suplementar cafeína é melhor do que a alimentação? Resposta, não. Cafeína não é um dos 3. Porque a cafeína está presente no café e você consegue chegar nas metas de cafeína se você tomar café numa quantidade possível ali. Então, uma xícara de café tem em torno de 80 miligramas e na maior parte das pessoas, 300 miligramas já vai ser uma quantidade possível de você chegar na performance. Depois, será que a creatina é um deles? Resposta, sim, creatina é um deles. Então a creatina é feita a partir de proteína, então principalmente na proteína animal. E aí a gente tem 200 gramas de carne vermelha, tendo 2,5 gramas de creatina. Para que a gente tenha performance com a creatina, a gente vai precisar de pelo menos 3 gramas por dia e algumas pessoas precisam mais, estão de 5 gramas por dia. Aí você vai falar assim, bom, então basta eu comer 200 gramas 2 vezes por dia. É verdade, mas se você fizer isso todos os dias, você vai acima das metas de carne vermelha por semana. Então na prática, você não vai conseguir manter as 3 ou 5 gramas por dia todos os dias e ainda assim ter uma boa saúde, porque você vai, na maior parte das vezes, extrapolar. Então, a creatina é um suplemento que é melhor do que conseguir a creatina na alimentação. Outra pergunta para vocês, betalanina. Sabe o que é? Betalanina é um suplemento que também é mais importante do que o alimento. Então a betalanina é a união de alguns aminoácidos, chamado de peptídeo. E esse peptídeo, quando está dentro do nosso organismo, se junta a um outro, que é a histidina, e consegue diminuir a acidez do nosso organismo. Desta forma, quando você está performando, você tem uma melhor performance. Por que a betalanina é o segundo suplemento que é melhor do que o alimento? Porque na prática, a gente tem a maior quantidade de betalanina num alimento na carne vermelha, no frango. E a gente tem 200 gramas de frango com apenas 0,8 gramas de betalanina. E para performar, você precisa de pelo menos 3 gramas de betalanina por dia. Então não é possível, na maior parte das vezes, também comer frango todas as vezes, porque se você estiver comendo só o frango, você vai precisar, por exemplo, da creatina, que tem mais lá na carne vermelha. Se você comer a quantidade de frango e de carne vermelha, você vai estar extrapolando a quantidade de proteína que você precisa. Então, quando a gente está falando que a suplementação é melhor, é porque o suplemento é parte do alimento que é isolado. Depois, o outro suplemento que a gente vai falar aqui é o nitrato. Nitrato é uma substância que é muito frequente na beterraba, por exemplo. Então, eu já matei aí dizendo que a beterraba não é um suplemento que é necessário. Através da forma de suplemento, você pode conseguir ele através do alimento. E aí, o nitrato é transformado em óxido nítrico, leva ao seu organismo a maior vasodilatação e também é um suplemento nível de evidência A para performance. Então, eu falei 2 que são suplementos melhores do que alimento e 2 alimentos que podem substituir aí a suplementação. Faltou qual? Bicarbonato. Bicarbonato, então, a função dele é fazer um efeito tampão, que também é diminuir a acidez. E aí o bicarbonato de sódio, a gente não vai conseguir ele de forma eficiente na alimentação. Tem um pouco de bicarbonato e algumas águas, mas nunca na quantidade, que chega a algumas pessoas a precisar mais do que 20 gramas. E se você tomar uma alta quantidade de água, você acaba não conseguindo. Então, 3 situações onde o conceito do food first não é verdade. É quando a gente precisa de betalanina, quando a gente precisa de creatina ou quando você precisa de bicarbonato. Quer saber se você precisa desse suplemento ou não?
procura um profissional de saúde da sua segurança ou segue a gente aqui para mais informação de qualidade, manda sua dúvida, mas sempre não deixe de procurar um profissional de saúde para ajustar o que você precisa na sua individualidade. Manda pergunta no nosso Instagram, @Dr. Giorelli, ou no YouTube, @Dr. Giorelli Nutrologia. Até a próxima.